Olá, meus irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu domingo, em nome de Jesus. Nós vamos estudar a palavra de Deus aqui na nossa EBD e eu quero chamar você para estar conosco, lendo a nossa lição e estudando conosco. Lição de número 13, o título Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Eu coloquei aqui, antes de nós lermos o texto áureo, o que significa a definição de esperança no dicionário secular. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. E olha que coisa interessante. Confiança em coisa boa, vírgula, fé de uma vida melhor. Na religião, a segunda das três virtudes teologais, ao lado da fé e da caridade, abre aspas, representa-se por uma âncora. Olha que interessante. Hoje, dia 28 de março de 2021, e o nosso texto áureo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo de número 2, verso de número 13. A nossa verdade prática, a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. E isso, confirmado pela história, é algo muito importante, algo que torna cada vez mais, claro, pela história verídica. A leitura diária, eu gosto sempre de ler aqui, os irmãos que sempre estudam comigo sabem disso. A sugestão aqui do nosso escritor, segunda-feira ele nos sugeriu Mateus 24, 44, Jesus nos manda estar atentos. Terça-feira, Marcos 13, 32, ninguém sabe o dia e a hora do arrebatamento da igreja. Quarta-feira, a sugestão, Lucas 12, 37, bem-aventurados são os crentes vigilantes na vinda de Jesus. Quinta-feira, Lucas 21, 34 até 36, é necessário orar e vigiar todo o tempo. Sexta-feira, a sugestão, 1 Coríntios 1:8. Estamos esperando a vinda de Jesus. Sábado, 1 Tessalonicenses 5, versículo 4 ao 6. A vigilância é um dos ensinos paulinos. Vamos então à nossa leitura bíblica em classe, que está no famoso texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 6 até o 11. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, quem? Jesus: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Versículo 10: estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o viste ir. Glória a Deus.
É bem claro que nós estamos aqui debaixo de uma promessa de Deus, debaixo de Jesus subindo ao céu, sendo recebido ao céu, e o mais bonito de tudo é que quando talvez o coração daqueles discípulos devem ter se perguntado, e agora ele se foi, mas imediatamente 2 varões de branco, eles agora falam para aqueles discípulos, para aqueles homens que estavam lá: tudo isso que você viu, esse mesmo Jesus que vocês viram subindo ao céu, ele mesmo voltará. Mas interessante que antes que aqueles 2 varões de branco dissessem isso, nós ouvimos aqui no versículo de número 8: mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Antes de Jesus subir, há uma promessa que ele estaria conosco, que estaria sobre os confins da terra, que estaria estabelecendo um poder sobre a vida daqueles que o servem. Maravilhoso, glorioso isso. Queridos, o objetivo geral da nossa lição de hoje é algo muito importante, se não no momento em que estamos vivendo, o algo mais importante para a vida do crente. Por quê? Porque diante de tanta tribulação, diante de tanta luta, diante de tantas adversidades, nós teremos que dizer, e temos que dizer, melhor falando, que nós precisamos estar preparados, porque Jesus está voltando. Nós ouvimos gerações por gerações dizendo isso, pessoas e pessoas, nossos pais na fé, falando sobre isso, mas eles nunca vivenciaram os sinais que nós estamos vivenciando. Uma calamidade na área da saúde, uma calamidade agora que vem na área financeira, mas nós estamos firmados em Deus, esperando a promessa do Senhor mais do que nunca. Então, o nosso objetivo geral é voltar os nossos olhos para a bendita esperança. Que bendita esperança é essa? A bendita esperança é Jesus vir nos buscar. Jesus vir nos buscar. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. É isso que nós acreditamos, principalmente nós pentecostais. Então, os nossos objetivos específicos aqui, os orientadores da lição, eles dizem assim: primeiro, afirmar que breve Jesus virá, como eu já disse. O segundo objetivo específico é destacar a necessidade da vigilância, e nós vamos estudar a respeito disso nesta lição. E o terceiro é estimular a viver com fidelidade, porque somente com fidelidade Deus nos chamará. Se nós andarmos uma vida errônea, andarmos uma vida titubeando entre 2 pensamentos em cima do muro, servindo a Deus do nosso jeito, da nossa maneira, certamente nós não estaremos em fidelidade com Deus, porque nós devemos viver de acordo com a Bíblia Sagrada. O nosso padrão é a Bíblia, a nossa régua é a palavra de Deus. Olha que interessante aqui, num tópico que só aparece nas lições de professores, a expectativa dos pentecostais acerca da vinda de Jesus não é um fator secundário, mas é essencial. Não se trata de uma doutrina que pode ser negociada por nós pentecostais, mas deve ser afirmada com muita seriedade. A convicção que o nosso Senhor pode voltar a qualquer momento tem um impacto em nossa prática de evangelização, de santidade e de fidelidade. Não é verdade? Porque se nós tivermos uma data, se nós soubéssemos o dia que Jesus virá, nós com certeza iremos negligenciar alguma área da nossa vida, e chegando perto desta data, seríamos os melhores crentes do mundo. Mas esse é o mistério, isso é o mistério. E ele diz assim:
A nossa maior expectativa se encontra na certeza que um dia estaremos com o nosso Senhor no céu de glória. Esta bendita esperança é cantada em nossos inários, é pregada de maneira entusiasmada por aqueles que levam a sério o ministério do ensino e da pregação na nossa igreja. Os irmãos entenderam? Então isso faz parte da nossa fé, isso faz parte de quem somos, isso faz parte do nosso chamado, estarmos preparados em fidelidade. Vamos voltar aqui onde ele falou, estarmos preparados em santidade, porque sem fé, sem a santidade não podemos andar com Deus, porque Ele é santo. Não podemos viver uma eternidade sem estar buscando a santidade em Cristo Jesus. Fidelidade, ser crente nos mínimos detalhes, e a fidelidade, é claro, buscando sempre ser fiel ao nosso Deus. Então, ele diz aqui, evangelização, santidade e fidelidade. Não podemos esquecer da evangelização, porque nós temos que repartir o que nós aprendemos. Introdução. A expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu, naquele texto que nós lemos de Atos dos Apóstolos. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer que quão breve será este evento, para que cada um mantenha vigilância e fidelidade. Uma observação minha, nessa última aula do primeiro trimestre de 2021, trataremos da bendita esperança da igreja, a gloriosa volta de Cristo, a volta gloriosa do Senhor. É mais do que uma bendita esperança, é um motivo de grande alegria. Romanos 5, capítulo 5, versículo de número 2 5:2, e também Romanos 12:12. Uma esperança unificadora, Efésios 4:4. Uma viva esperança, glória, 1 Pedro 1:3. Essa firme esperança também está em Hebreus 6:19. Uma esperança purificadora, 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 3. A dinâmica da nova vida é a expectativa da volta gloriosa de Jesus Cristo. Quando se espera uma visita real, tudo se limpa, se decora, se arranja para que o olho real o veja. O cristão é uma pessoa que está sempre pronta para receber o Rei dos Reis. O cristão olha para trás e glorifica a Deus, porque a graça o libertou da impiedade e das paixões mundanas. Ele olha para o presente e exalta a Deus, porque tem uma correta relação consigo, com o próximo e com o próprio Deus. Ele olha para o futuro e santifica, porque vive na expectativa da volta do grande Deus e do Salvador Jesus Cristo. A graça de Deus nos libertou de nossas mazelas do passado, restaurou a nossa vida no presente e nos mantém na ponta dos pés com uma gloriosa expectativa no futuro, quando o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo voltar em glória e poder. É impossível que aqueles que mantêm essa gloriosa esperança da volta de Jesus se recuse a entregar-se completamente a Deus. Então, querido e querida, essa é a nossa convicção, esse é o nosso modo de vida, andar em santidade, aguardando a vinda do nosso Deus, aguardando a segunda vinda de Jesus. Ele voltará para buscar a sua noiva. Glória a Deus! Voltando à nossa lição, ponto central: a esperança da igreja é vívida e real.
Primeiro tópico: breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. E disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo. Os sinais que precederão a vinda do Senhor já estão presentes. Os irmãos têm dúvida disso? Meu querido e minha querida, você tem dúvida disso? Os sinais estão mostrando. Quando eu era jovem, faz um tempinho já, nós tínhamos uma música que cantávamos na mocidade, né? Que Jesus está voltando, os sinais estão dizendo, algo está acontecendo, e as pessoas perguntando o que será. Era uma letra muito bonita, mas Jesus está voltando. Tempos difíceis estamos enfrentando, e não adianta tapar o sol com a peneira, mas é um motivo de alegria. Ao invés de nós olharmos pelos olhos carnais, nós olhamos e vivemos pela fé, e tudo isso nos mostra que Jesus está voltando para buscar a tua eleita, a tua noiva, e você faz parte dela. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Primeiro tópico, o primeiro subtópico: breve o Senhor virá. Primeiro subtópico: a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes, nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante da maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo da presente lição. Inclui-se na expressão segunda vinda ou arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4,15, que diz assim: dizemo-nos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficaremos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, e a vinda de Jesus em glória. 2 Tessalonicenses 2,8, eu vou ler agora. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, nós temos aqui dois textos que mostram claramente que Jesus virá. Um que diz que os mortos serão ressurretos primeiro, isso, né? 1 Tessalonicenses 4,15. E o segundo, 2 Tessalonicenses 2,8. Vamos lá aqui. 2 Tessalonicenses 2,8. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram: Ele virá da mesma maneira que subiu. Nós lemos lá no versículo 11, lembra? No versículo 11 de Atos 1. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Isso. Segundo tópico, uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levará para o céu. João 14, 1 e 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas parece que antes do dia de Pentecostes, os discípulos não tinham uma compreensão exata dessa vinda. Pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Atos 1, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunidos perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Talvez eles estivessem ainda pensando num reino físico e político, que na verdade esse foi o grande motivo aí da rejeição dos judeus quanto a Jesus, Yeshua, porque eles queriam que Jesus viesse
para libertar os judeus, os israelitas, do jugo romano. Então aí que estava o problema. Mas como Jesus veio de uma maneira totalmente diferente, mesmo assim cumprindo todas as profecias messiânicas, eles não conseguiram compreender porque eles estavam debaixo do jugo de Roma. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Talvez estivesse ainda pensando no reino físico e político, como eu expliquei aqui, que era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. Preste atenção. O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai e está fora do radar humano. Mateus 24, 36 e também Marcos 13, 32, que está escrito assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, que nós lemos aqui no versículo de número 8. Glória a Deus, que é para todos nós, aonde o evangelho do reino for pregado. Subtópico 3, o dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda a parte que Jesus breve vem, e esta mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais, preste atenção, sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Como eu disse aqui, os sinais estão dizendo, tudo está mostrando mais do que nunca. Um único governo mundial está se aproximando, o quebra-cabeça está se montando. Então nós devemos ficar alertas, espertos, vigilantes, porque Jesus breve virá. Lembra quando a gente ouvia isso numa outra ocasião? A primeira coisa que a gente pensava era, Jesus vai vir, quem sabe, quando os meus filhos estiverem adultos, os meus netos. Mas olha, eu deixo a pergunta para você, será? Será? Os sinais estão dizendo, os sinais estão dizendo. Olha que coisa linda aqui, vamos lá. Os principais, vamos lá, aqui, deixa eu me ver onde eu parei. Isso. Evidentes que mostram que esse dia está próximo. Quando eu estou ao vivo, os irmãos me ajudam, né? Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias. Joel 2, 28 ao 32, Atos 2, do 16 ao 21, que a partir do avivamento da rua Azusa, tem se espalhado pelo mundo inteiro. Rua Azusa foi um mover extraordinário em meio a 1906, 1910, um movimento extraordinário, onde as pessoas chegavam perto da igreja e já sentiam a presença de Deus. Se você for qualquer hora dessa, aí no YouTube mesmo, ver o documentário sobre a Rua Azusa, a nossa igreja tem raiz, os pentecostais, todo pentecostal original de fábrica, ele tem o seu selo ali da Rua Azusa, porque ali, a partir de 1900 e pouquinho, começou um movimento de cura, um movimento de poder de Deus, um movimento poderosíssimo, se não me falha a memória. Eu estou até lendo um livro aqui, emprestado pelo nosso pastor, estou aqui acabando de ler o livro, uma breve história do movimento pentecostal, dos Atos dos Apóstolos até o dia de hoje. O pastor Uzias emprestou para mim, já estou acabando ele.
e conta exatamente a respeito depois do dia de Pentecostes até o avivamento da Rua Azusa e tudo mais. Então a Rua Azusa, passando pela Rua Azusa, houve um grande avivamento, a ponto de da Rua Azusa sair vários ministérios, vários missionários, vários pastores e por fim os nossos missionários que pregaram em Belém do Pará, e você conhece muito bem a história da nossa igreja. Oh, glória a Deus. Vou voltar aqui, que a partir do avivamento da Rua Azusa tem se espalhado no mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. O outro sinal evidente é a fundação, preste atenção, a fundação do Estado de Israel. Lucas 21, versículo 29 ao 31, que desde 1948 ostenta a sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como um Estado soberano, ou seja, mais uma promessa concretizada que Israel, que eles foram dispersos, vocês sabem muito bem, e eles se uniriam e teriam uma bandeira e teriam o seu novo lugar, seria uma nova nação. Então essa é mais uma prova histórica bíblica e agora histórica desde 1948, que Israel seria novamente uma nação. Vamos aqui para a síntese do tópico 1. A vinda de Cristo é tão certa quanto a sucessão de dias e estações, porque o Senhor Jesus garantiu. Entendeu? O Senhor Jesus garantiu. E se o Senhor Jesus garantiu, nós temos a certeza que é e ponto final. É e ponto final. Interessante aqui. Vamos lá. Glória a Deus. A bendita esperança. O único motivo por que a promessa da ressurreição, do nosso corpo glorificado, do nosso reinar com Cristo e do futuro eterno, chamada esperança, é porque ainda não os alcançamos. Romanos 8, 24 e 25. Romanos capítulo 8, 24 e 25. Essa esperança, porém, nunca nos decepcionará, nem nos envergonhará, por termos confiado nela, porque ela é mantida viva e demonstrada como verdadeiro pelo amor de Deus que o Espírito Santo derramou em nosso coração. Glória a Deus. Isso aqui é uma observação que está na teologia sistemática da nossa igreja, uma perspectiva pentecostal. Segundo, a necessidade de vigilância. A vigilância se faz necessária. Por quê? Porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos, no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. Eu queria falar de um texto aqui, mas aqui embaixo eu vou falar sobre ele. A exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Olha lá, Jesus dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 44. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Mateus 24, 42, 25, 13, Marcos 13, 33 e Lucas 21, 36. E eu quero aqui lembrar você sobre a parábola das 10 virgens, lembra disso? Das lâmpadas, do azeite, do Espírito Santo, do azeite, as lâmpadas que estavam faltando azeite. Então é necessário que nós estejamos preparados integralmente.
Quando eu digo preparados, irmãos, eu estou dizendo somente fortalecidos, sempre com a sua fé lá em cima, sempre com a sua fé, não, porque a vida do crente, a vida nossa, como eu costumo dizer até nas aulas de EBD, a nossa vida é uma montanha russa, mas você não pode esquecer que independentemente do que esteja acontecendo, ou de como esteja a sua vida física, financeira, você não pode se esquecer que você não vai ficar aqui nesta terra. Existe um lugar que foi preparado para você. O ser humano vive aproximadamente 80 anos, 100 anos. Mas nós precisamos entender que 100 anos da vida de um homem e de uma mulher não é nada comparado a uma eternidade de um Deus que cuida e que preparou algo, um lugar maravilhoso para você. Se eu não me engano, 2 Coríntios capítulo de número 5 diz que a nossa vestimenta, o nosso corpo atual, ele não pode ser comparado, esse corpo corruptível ele não pode ser comparado com o novo corpo que o próprio Deus confeccionou aonde você vai morar, o seu corpo confeccionado por Deus, corpo glorificado em Deus. Então, não se esqueça, independentemente do que aconteça na tua vida, independentemente de como esteja a tua vida em qualquer área, não se esqueça que você tem que ter a bendita esperança, saber, confiar que este Deus que está falando com você através da palavra, através dessa lição sistemática, falando aos nossos corações, você não pode se esquecer de maneira alguma, que a nossa breve e momentânea tribulação, como Paulo diz, não há de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Essa era também a preocupação dos ensinos dos apóstolos. 1 Tessalonicenses 5:2, 1 Pedro 3:8, o ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos como Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Subtópico 2, os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas, outros depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações. O próprio Jesus falou em Atos 1:7 que não adianta, pois só Deus sabe o dia e a hora. Mateus 24:36, Marcos 13:32. Esses grupos aqui, a qual o escritor nos diz, da EBD, provavelmente ele está dizendo dos adventistas e também dizendo dos mormons, que ambos deram datas para a volta de Jesus, né? Só Jesus mesmo. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo de trazer esperança aos crentes e não a incredulidade, a falsa expectativa e os alarmes falsos. Ou seja, Jesus deixou bem claro que nenhum ser humano teria o poder e nem os anjos saberiam o dia da volta de Cristo. Jesus falou, está falado, ponto final. Síntese do tópico 2.
é preciso estar vigilante quanto à vinda do Senhor e prevenidos contra os falsos mestres. Se alguém vier com data para você, rejeita, sai correndo. Oh, meu Jesus, glória a Deus. Vamos lá então, tópico 3, que é algo importantíssimo para que você suba, para que você veja o arrebatamento, veja a volta de Jesus, que você veja a maravilha que será vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida. Por quê? Deixa eu parar aqui. Porque se você adotar uma vida vacilante, uma hora acontece muito isso, né? Muito. Eu já vi muito na minha caminhada de fé, já aconselhei muita gente. Aquele tipo de pessoa que uma hora ele está firme na igreja, uma hora ele está ligado no 220, ele ora, ele jejua, ele busca, ele é o melhor crente, ele, olha, é o santo, ele é isso, ele é aquilo, é um bom crente. Mas 3 meses depois, ele arrumou defeito em todo mundo, ele virou do avesso. Então, a questão é, a fidelidade tem que ser um estilo de vida. Estilo de vida. O seu objetivo é agradar a Deus, não é? E quando o seu objetivo é agradar a Deus, então o seu objetivo de vida é andar na mais perfeita retidão que você conseguir. É claro que em alguns momentos você vai falhar, mas você está buscando a retidão, sendo assim a santidade, sem a qual ninguém vai conseguir ver Deus sem santidade, não é verdade? Então, estilo de vida, estilo de vida, andar sempre sendo a mesma pessoa, mesmo jeito de se portar, ser igual com todo mundo, é coisa que você já sabe, né, irmão? Então vou voltar aqui. Viver com fidelidade e adotar um estilo de vida cristão, um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Na verdade, eu acho que a gente poderia substituir essa questão de esperança como certeza, né? Certeza, convicção. Mas eu entendi o jeito que ele diz esperança. Esperar, fé, saber que vai acontecer. Mas por outro lado, se a gente olhar essa esperança interpretando de uma outra forma, esperança, quem sabe não... Será? Mas é com certeza. A vinda de Jesus, certeza. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, como acabei de dizer. Da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade. Deuteronômio 28, ele tem uma resposta para o holocausto judeu. Que isso, pastor? Eu falo até para alguns irmãos, eu tenho um amigo que é rabino e ele me explicou isso. E existe um rabino respondendo um judeu não religioso no YouTube a respeito disso. Sobre a fidelidade. Então no Deuteronômio 28 fala sobre as bem-aventuranças, se você for fiel a Deus isso acontecerá, e também diz, só que esse ninguém gosta de ler, sobre quem é infiel. E ali os rabinos dizem que o holocausto, o sofrimento dos judeus na Segunda Guerra Mundial, segundo as palavras dele, veio por causa da infidelidade dos judeus para com Deus. Então, por isso que Deus exige fidelidade do seu povo. Olha que interessante aqui. Definição de fidelidade. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel. Lealdade. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. Jeremias 42, 5. Tito 2,10 também fala isso. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito
Vou ler de novo, essa eu gostei. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito. Olha, lembra que eu disse da importância de ter uma vida sem oscilação? Constância nos compromissos assumidos com Deus. Não importa o compromisso que você tem com Deus, importa é a forma que você assume ele. Eu quero ser crente, vou ser crente. O pastor te chamou para um cargo na igreja, o pastor te chamou para cooperar, o pastor te chamou para isso, inspirado por Deus, é claro. Faça com constância, assuma. É para ser o porteiro, que faça bem. É para ser o zelador, que faça bem. É para ser o irmão que é responsável pelo culto de oração, que faça bem. Constância nos compromissos. Segundo, fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete as outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel. 1 Coríntios 1 e 9, 2 Tessalonicenses 3:3, 2 Timóteo 2:13. A fidelidade de Deus é grande. Lamentações 3:23, isso é famoso. E expressa como uma absoluta confiança, cuja ideia é firmeza. Salmo 36:5, 89:2. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador ao mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Foi o que eu disse, Jesus virá e ponto final, é incontestável. Terceiro, fidelidade. A fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O que ele está querendo dizer? Que a fidelidade você consegue ver. A fidelidade é vista aos olhos carnais, como o que? Longanimidade. Sabe aquela pessoa que tem pavio curto? Não é longânimo. Ser bom para com os outros, ser bondoso, ter fé, ser manso e ter temperança. Ou seja, independentemente de como você é, você tem que ter essas virtudes se você tem o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:10, essa é a verdade ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos, proféticos, nas parábolas e ilustrações, como importante virtude na vida cristã. Mateus 25 e 21. Vou ler. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Preste atenção aqui, outro texto. 1 Coríntios 4:2. Além disso, requer-se os dispenseiros que cada um se ache fiel. 2 Timóteo 2:19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Os irmãos entenderam? Quarto tópico: tempo e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos ampliando o horizonte deste reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Versículo de número 7, Atos dos Apóstolos 1:7, onde é o nosso texto base para esse estudo.
Essa foi a resposta dupla. Tempos no grego, nesta passagem, é cronos e significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho e a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações, nesse verso, é kairos, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempo e estações são prerrogativas de Deus. O que o escritor está querendo dizer e nos explicar aqui é que, acompanhado da vinda de Jesus, viriam tempos difíceis, como a Bíblia diz, e é isso que está acontecendo. O cenário está se formando para a vinda do Senhor. O cenário está se formando para que todas as profecias se cumpram e a promessa de Deus se cumpra e vai se cumprir. Oh, glória a Deus. O tópico 3, a fidelidade é um dos atributos morais de Deus que se espera achar no crente. Não é verdade? É isso que nós esperamos achar no crente. Eu quero ler aqui a síntese do tópico 3, ou melhor, o subsídio teológico. Entre mentes, o Espírito nos prepara de muitas maneiras para o cumprimento de nossa esperança gloriosa. Ele nos ajuda a orar, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, 26 e 27. Enquanto nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, Gálatas 5:5, o dom do Espírito Santo é um selo e uma primeira prestação daquilo que receberemos em uma maior plenitude na nossa herança futura como filhos de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Também é penhor de que realmente receberemos e conservamos a nossa fé em Jesus. E continuamos a semear para agradar o Espírito e não para agradar a nossa natureza pecaminosa. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7 ao 10. Também Romanos 2, 10. Juntamente com essas primeiras prestações, as bênçãos do porvir, podemos desfrutar de tempos de refrigério da parte do Senhor, sempre que houver arrependimento ou mudança de atitude para o Senhor. E arrependimento é algo maravilhoso. O arrependimento não é só para quem aceita Jesus, o arrependimento é durante toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Erramos, nos arrependemos, Jesus perdoa. É assim que funciona, não é? Ele enfatizou a importância de estar pronto e viver na luz da sua volta. Mateus 24, 42. Oh, glória a Deus. E a conclusão: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. Como eu disse aqui, né? Oh, glória a Deus. 2 Timóteo 4, 7 e 8. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino de Deus. Condicional, fidelidade. A minha oração hoje é que cada um de nós conseguimos saber o momento em que nós não somos fiéis e nós consertarmos isso, para que nós possamos entrar com fidelidade e santidade ao Senhor. Continuando aqui, o Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos, olha aqui, reafirmaram esta promessa: esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu vistes ir. Versículo 11, Atos 1:11. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja, é a certeza da igreja.
vivemos essa fé, sentimos essa fé e já temos uma experiência com Deus e temos os relatos bíblicos a qual nós entendemos, sabemos que é a palavra de Deus e que sobre ela não há sombra de variação. Amém, irmãos? Vamos ficar firmes, Jesus está voltando. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Senhor, nós queremos te louvar por tudo que pensamos, estudamos. Nós pedimos, Senhor, visita a tua igreja. Visita, Senhor, os teus servos. Visita, Senhor, o nosso pastor, Osias, sua família. Visita, Senhor, a cada servo que tem se dedicado, Senhor, com fidelidade. E agora, Senhor, vai se empenhar muito mais. Senhor, eu te agradeço por esta aula, te agradeço pelos irmãos e agradeço pela oportunidade de estar aqui com eles, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, nós oramos. Meus irmãos, tenham um ótimo domingo, tenham uma ótima semana. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, paz do Senhor.